tarde, a graça e a paz, amém? Mais um meio-dia com a Dani, toda sexta-feira, pontualmente ao meio-dia. E o tema de hoje é o que você faz com o que fizeram com você. Eu deixei a temática um pouco dúbia mesmo. Talvez alguns tenham se perguntado, mas o que ela quer dizer com isso? Como assim o que eu faço com aquilo que fazem comigo? E qual a importância que isso tem no nosso processo de restauração, amém? Mas antes de nós começarmos essa live, que eu tenho certeza que da mesma forma que o Senhor ministrou na minha vida, Ele também vai ministrar na tua vida agora. Já compartilha ela com o maior número de pessoas. A gente não pode esquecer, pessoas restauradas é que restauram qualquer área de suas vidas, amém? Mas voltando ao tema de hoje, eu quero que você pare para pensar sobre essa pergunta. O que eu faço com aquilo que fazem comigo? Você já parou para pensar nisso? O que você faz com as afrontas, com as palavras duras, até com amor, tá, gente? Quando a gente diz o que fazem conosco, é sobre tudo. Óbvio que aqui eu quero saber como você se sente quando sente-se injustiçado. Levanta a mão aí quem já sentiu que foi injustiçado nessa vida. Sentiu que não foi justo o que fizeram com você, não foi justo a forma que te trataram, não foi justo a forma que falaram contigo e principalmente não foi nada justo o que fizeram em ações de verdade. Quem já se sentiu injustiçado? Pode levantar outro? Se der para levantar os pés, eu também levantaria. Eu ainda não vi na face dessa terra ninguém que nunca tenha passado pelo sentimento de injustiça. E hoje cedo o Daniel foi me deixar para caminhar, porque agora sou uma pessoa fit nesse caminho, vocês estão vendo. E nós fomos conversando. E eu disse assim para ele: eu acho que as pessoas não entenderam o que eu perguntei. Porque eu perguntei como é que você se algum dia você já se sentiu injustiçado pelo seu cônjuge sobre aquilo que fez ou disse. E para minha surpresa, 25 pessoas disseram que nunca se sentiram injustiçadas. E aí eu disse pro Daniel: rapaz, até hoje eu me sinto injustiçada por ti e eu tenho certeza que tu tem o mesmo sentimento por mim algumas vezes, porque isso aqui é vida real. Isso aqui não é bolha, não é Disney, não é faz de conta. Às vezes, na rotina, na agonia, ou até porque você acordou de mau humor, você acaba cometendo uma injustiça com teu cônjuge. Sim ou não? Às vezes ele vem te perguntar algo tão macio e você faz ah! E aí ele vai se sentir injustiçado e vice-versa. Mas eu até brinquei, eu disse: Dani, eu vou usar de piada. Eu vou dizer assim: quem são essas 25 pessoas, perdão? Onde elas vivem, o que elas comem, o que elas fazem que nunca se sentiram injustiçadas pelos seus cônjuges? Bora aqui pro uma enquete rapidinho. Quem tá na live, você já se sentiu injustiçado pelo teu cônjuge, aquele que é uma só carne contigo, aquele que é uma aliança contigo, aquele que você casou para constituir uma família, para que juntos se tornassem uma família? Quem já se sentiu injustiçado? Levanta a mão aí. Eu já disse para vocês que até hoje, e o Daniel também. Ok? E hoje o tema que eu quero falar para vocês é o que eu faço com esse sentimento de injustiça? O que eu faço com... É como se fosse um bichinho dentro da gente que fica o pensamento martelando: poxa, foi injusto, foi injusto, foi injusto, foi injusto, foi injusto. O que
eu faço com esse bichinho que fica na mente e no coração, dizendo que foi injusto o que fizeram comigo, foi injusto o que disseram pra mim, foi injusto, eu não merecia. E aí você se pega pensando, porque eu também, ok? Poxa, mas eu fui tão bacana. Eu dizia, eu cumpri todos os meus votos. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na felicidade, na tristeza, no bom e no ruim. E eu me sentia injustiçada. Me sentia injustiçada como mulher, me sentia injustiçada como esposa, me sentia injustiçada como mãe, como companheira, como tudo. Eu me sentia injustiçada. E esse sentimento vai nos acompanhar até que a gente vá para a glória. Porque sim, eu vou errar, você vai errar, seu cônjuge vai errar, e haverão momentos que vamos nos sentir injustiçados. Então, eu imagino que as 25 pessoas que eu quero saber aonde vivem, o que comem, o que fazem, que nunca se sentiram injustiçadas nessa aliança, na aliança que possuem com seus cônjuges, eu até disse, Dani, eu queria ser esse ser de luz, né, que aí nunca se sentiu injustiçado, mas eu tenho vontade de rir porque é impossível, ok? E eu não tô debochando não, eu tô achando engraçado, porque a gente não se apercebe de quem nós somos, qual é o nosso temperamento, como falamos, como nos comportamos. E aí quando eu não me apercebo, seguramente eu também não apercebo o outro. Seguramente quando eu não me conheço, eu também não conheço o outro. É impossível eu dar para alguém aquilo que não há em mim. Como também é impossível não dar para alguém o que transborda dentro de mim. Eu só consigo dar para as pessoas aquilo que tem em mim. O que não tem é como tirar algo de um pote vazio. Ninguém tira nada. Do que estiver cheio o teu pote, é isso que você vai conseguir entregar. Porque algumas pessoas possuem mais dificuldades em perdoar. Porque elas cresceram num ambiente aonde não havia perdão. Porque algumas pessoas possuem mais dificuldades em reconhecer seus erros, porque elas cresceram num ambiente aonde reconhecer seus erros não era incentivado. Eu sempre vou levar para minha aliança a bagagem que eu trouxe de casa, sobre pequenas coisas e sobre coisas grandes, ok? Até coisas cotidianas, como a manteiga na geladeira ou fora dela, o vinagre é na geladeira ou fora dele, se dorme mais ou se dorme menos, se é diurno ou se é noturno, senta-se à mesa ou não há esse hábito. O pai é um incentivador ou é alguém que tanto faz? A mãe é severa ou é amorosa? Nós vamos trazer essas bagagens. Então, sim, vamos nos sentir injustiçados e também não seremos justos. Em seguida, eu abri uma caixinha e disse assim: me conta aí, por que você se sente ou já se sentiu injustiçado? E quando eu fui lendo, eu não consegui ler todos os comentários, amém? Porque chegou muita coisa. Mas a maior parte que eu consegui ler, eu me deparei com uma realidade que eu vivi. Pessoas se sentindo injustiçadas pela mesma coisa que um dia eu também senti. Coisas do tipo, quando ele não tinha nada e estava desempregado e eu era a provedora da casa, eu tinha algum valor. Agora que consegui um emprego, uma estabilidade financeira, foi embora sem olhar para trás, me deixando com os nossos filhos
e vive o passaporte da prosperidade e da felicidade do mundo com a amante. Ou faz pelos filhos da outra aquilo que nunca fez pelos nossos. Ou não procura os filhos, não cuida dos filhos, não é o provedor dos filhos enquanto ostenta nas redes sociais. Ou eu fui fiel e o que eu recebi foi a infidelidade. Ou, como eu dizia, eu cumpri todos os meus votos e ele descumpriu todos comigo. Quem já se sentiu assim? Ou melhor, quem está se sentindo assim? Ou eu fiz o que eu podia e o que eu sabia dentro desse casamento, mas a outra parte não. A outra parte não fez nem o que era esperado. Na nossa vida, seja em qual área for, amém? Não importa se na tua área familiar, no teu casamento, no teu trabalho, independentemente. A gente quer viver coisas extraordinárias, mas fazendo apenas o que é necessário. Talvez dê um bug aí. Mas ontem à noite, quando eu fui caminhar com meu filho, eu já falei pra vocês que agora eu tô fitness, eu caminho 2 vezes no dia, porque senão eu ia morrer, eu tenho que dar 10.000 passos, eu não consigo numa única vez, então eu vou bem cedo de manhã e vou no final da tarde. Pois bem, estava eu na minha segunda labuta do final da tarde, e à tarde o nosso filho caçula vai comigo. E eu disse pra ele, é um momento que eu tiro pra ter tempo de qualidade com o meu filho. Mães, isso é importante. Tenha tempo de qualidade individualmente com cada um dos filhos. Mas voltando ao nosso assunto, eu disse para ele, vamos caminhar um pouquinho mais. Ele, não, já conseguimos. Os passos que a senhora precisava dar já foi dado, chega. E aí eu disse para ele, você tá vendo essa multidão que tá aqui no calçadão? Ele parou, olhou. Eu disse, boa parte dela tá fazendo só o que é necessário. Aí ele ficou, hã? Eu disse, meu filho, a mamãe já conseguiu os passos que ela precisa diário. Mas eu não quero ser aquela que faz apenas o necessário. Quem faz o necessário vive de maneira medíocre. Mediana. Essa é a tipologia, a raiz da palavra medíocre. Ser mediano. E o Senhor nos criou para sermos extraordinários. Se você quer ser extraordinário na sua vida, em qualquer área que seja, faça além do que é esperado. Se você quer ter uma vida extraordinária, faça além do que é esperado. E trazendo para essa temática de sentirmos a injustiça, faça além do que é esperado. Eu achava que cumprir os meus votos era o suficiente para que eu nunca fosse injustiçada. Eu estava fazendo o que era esperado. Apenas isso. Eu cumpri o que foi acordado. Mas o que eu deixei de fazer que me levasse mais além? E não é sobre o outro, é sobre nós. E principalmente sobre nós e o Senhor. Hoje, que tipo de relacionamento você tem com Deus? O que é esperado? Ou você tem feito além do que é esperado? Sabe o que é viver além do que é esperado? É compreender que há coisas que eu nunca vou entender. Ontem também, conversando com o Daniel, eu disse para ele, a gente estava falando sobre algumas coisas do livro, e o meu maior problema em aceitar a restauração do meu casamento era o sentimento de injustiça.
Eu dizia, eu sustentei a casa, eu trabalhei, eu cuidei, eu tratei, eu limpei, eu lavei e nada foi o suficiente. Porque tu acabou fazendo tudo isso comigo. Olha o lugar aí da vítima. Eu passei muito tempo alimentando aquilo dentro de mim. Alimentando aquilo dentro de mim como um bichinho que me corroía. No livro eu detalho bem como era que isso se movia dentro de mim. Aquilo latejava tanto que eu precisava falar 24 horas sobre aquele assunto. Quem já me ouviu dizer, eu falando assim, eu contava até pro poste da esquina. Se eu parasse do lado do poste, eu dizia, sabe o que o Daniel fez comigo? O Daniel fez isso. E alto foi meu preço por confiar em pessoas dessa forma. Porque quando chegou o tempo do Senhor, da restauração do nosso casamento, as mesmas pessoas que eu desabafei foram as que apontaram o dedinho bem no meio da minha cara para dizer assim, não foi tu que disseste que nunca voltarias? Não foi tu que dissestes que ele não prestava? Não foi tu que dissestes isso? Não foi tu que dissestes aquilo? Não foste tu? Foram as mesmas que disseram, tá doida. Tá achando pouco o que ele fez, ele vai fazer pior. Cuidado com quem você divide sua vida. Nem todo mundo está no mesmo intuito que você, nem todo mundo está caminhando a mesma estrada do que você, e principalmente, quase todo mundo não está torcendo por você. As pessoas são apenas curiosas, elas querem saber da fofoca do dia. Na maioria das vezes não há um intuito de segurar na tua mão e dizer assim, vamos embora. Eu vou pra luta junto com você em oração e a gente só larga a mão uma da outra, um do outro, quando o teu milagre chegar. Eu tenho certeza que se você pegar os 5 dedos da sua mão e for contar quem ainda tá com você, dizendo não desista, apesar de todas as situações e circunstâncias, vai sobrar bastante dedo sem ser nomeado. Isso não é diferente na minha vida. Vão ter momentos que vão sobrar todos os dedos. Seremos nós e o Senhor. E tá tudo bem. Talvez essa seja a melhor fase, quando somos só nós e Ele. Mas para que você rompa nesse processo, é necessário entregar a tua alma, aquilo que está movendo dentro do teu coração, e entregar ao Senhor. Você precisa dizer para a tua alma, ei, te aquieta, porque não és tu que vais dominar essa situação. Te aquieta. Por que você está abatida? Por que você está angustiada? Por que está ferida? Por quê? Eu preciso ministrar na minha alma. Sim, você precisa ministrar nas tuas emoções, porque as nossas emoções vão levar-nos lá para aquele lugar da injustiça. Entenda, eu não estou passando pano para ninguém. Eu não estou dizendo que o marido que abandona os filhos para viver o passaporte do mundo está certo. Não é sobre isso. Não é. Mas eu estou dizendo para você, a alma precisa aquietar. Nem sempre nós teremos respostas. Até hoje. Até hoje. Se eu sentar o Daniel aqui ao meu lado, ou colocá-lo de frente para mim, para que a gente se fale, se olhando nos olhos, e eu pergunte para ele, por que tu fizestes o que tu fizestes? Até hoje ele vai olhar para mim e dizer, não sei. Se vocês soubessem o ódio que eu tinha desse não sei, todas
as vezes que eu dizia pra ele, me fala, por que tu fizestes isso? Eu preciso entender, porque eu vou ficar doida se eu não compreender. Porque eu fazia um comparativo de quem eu era e quem ele era. Eu dizia, eu jamais faria isso. Eu jamais faria isso. Mas eu e ele não somos a mesma pessoa. Por mais que eu estivesse com ele em todas as dores, há dores que mesmo quem nos acompanha jamais vão sentir. O que significa que houveram dores nele que eu nunca vou sentir. E eu não estou justificando o erro dele, não. De novo, eu não estou passando pano pra ninguém. Eu não passo pra mim, gente. Eu não me dou o trabalho de passar pano pra mim. Imagina pros outros. Eu queria entender de uma maneira racional. Ah, eu fiz isso porque eu sou um grande dum. Completem aí. Eu queria que pelo menos ele me dissesse assim, eu sou um... Completa aí. Eu queria colocar um unguento dentro da minha alma. Para quem não sabe o que é um unguento, é um curativo, um remédio para estancar o sangue. Eu queria um alívio, mas não há alívio. Há coisas que você nunca vai entender. Não adianta você querer bancar o FBI com teu cônjuge e saber por que ele escolheu a amante. Por que ele escolheu ela a ficar em casa? Por que ele escolheu te trair e estar com ela e vice-versa? Nem sempre haverão respostas. Na maioria das vezes não haverá. Nem sempre a afronta, o repúdio tem uma justificativa. E é difícil pra gente entender isso. Sabe por que eu levei 4 anos? 4 anos. Do dia da promessa até sábado, amanhã, o dia do lançamento do livro. Porque eu passei 4 anos dizendo como é que eu vou botar no papel algo que eu não entendo até hoje. Como é que eu vou justificar o que aconteceu se eu não sei o porquê? Aquilo não fazia sentido para mim. Mas nas coisas que Deus põe a mão, nunca vai haver sentido. Eu tenho visto mulheres sofrendo, principalmente mulheres. Não que homens não passem por isso, mas nós, pela carga de hormônios, nós somos muito sentimentais. Porque desejam respostas naturais daquilo que não é. Infelizmente. Porque esse desejo maltratou a minha alma por muito tempo. O desejo de entender coisas que eu jamais vou compreender me quebrou por dentro. Desmiuçou, deslacerou. Virou pó mesmo. E quanto mais injustiçada eu me sentia, mais eu também queria ferir o Daniel. Porque ninguém dá pro outro que não tá transbordando. Eu achava que se eu causasse dor nele, a minha dor iria cessar. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca. E eu quero dizer pra você que também não vai acontecer com você. Dani, então eu tenho que ser besta pro outro? Não é sobre isso. Não é mesmo. O problema é que estamos vivendo tempos onde tudo é raso. Ninguém quer se aprofundar em nada, ninguém quer mergulhar em nada. Todo mundo quer resultados excepcionais e extraordinários, fazendo apenas o necessário. E a vida não é assim. Nem a nossa vida carnal, nem nossa vida espiritual e nem o controle que devemos ter sobre as nossas emoções.
Hoje você vê milhares e milhares de livros, de páginas, de cursos sobre controle emocional, ou maturidade emocional, ou pensamento retórico e uma série de teorias válidas, ok? Todo mundo quer ter um bom controle emocional. Mas na hora que o tacho da panela esquenta, olha o controle. A gente quer enfiar o dedo na cara, pagar na mesma moeda. Se o outro sentir dor aí, eu tô achando legal. Não é sobre eu compactuar com o erro de ninguém, mas é eu entender que guardar essa mágoa não vai me levar para a cura. Eu e você precisamos entender que o perdão e até o virar de página sem compreender o que está acontecendo não é um benefício para o outro. De novo, não é sobre a outra parte, é sobre nós. Quando um dia eu já exausta de tentar entender aquilo que eu jamais iria compreender, eu fiz assim, tô virando essa página. E eu virei. Um dia, a mãe de... Eu tenho duas amigas, tá? Duas amigas que são minhas confidentes, duas amigas que eu sei que a hora que eu ligar, no dia, na noite, da madrugada, vão atender o telefone e vão dizer assim, tô aqui. Como da mesma forma, elas também sabem que se o telefone tocar na madrugada, eu vou dizer pra elas, eu tô aqui. E a mãe de uma delas, um dia me disse assim, eu tava sentada na casa dela, na mesa de almoço, e ela foi minha vizinha, então ela viu tudo o que aconteceu entre eu e o Daniel, desde quando a gente namorou, noivou, casou, tivemos os nossos filhos e depois separamos. Então ela conhecia a fundo a nossa história. E ela sentou na minha frente, me olhou, já era uma senhora, tem idade de ser minha mãe. E ela olhou pra mim e fez aquela cara assim, eu posso te fazer uma pergunta? E eu parei, você pode, tio? Aí ela me olhou de novo com essa cara assim, tipo, não sei se eu acredito. Aí eu fiquei olhando pra ela, parece que assim ela respirou pra ter coragem de me perguntar. Ela disse, minha filha, de verdade, mas de verdade mesmo, sem mentir, você perdoou o Daniel de tudo que ele fez? E ela sabia tudo que ele tinha feito. Ela tinha, inclusive, sido testemunha de boa parte. Eu parei o que eu estava fazendo, eu estava com o computador ligado, fazendo umas coisas. Olhei para ela, baixei o computador e eu disse assim, tia, se a senhora me perguntar se eu entendo o porquê e o pra quê do que ele fez, eu vou lhe responder que não. Mas a senhora está me perguntando se eu o perdoei. Isso eu vou lhe dizer que sim. E para que eu conseguisse perdoá-lo, eu precisei virar a página, mesmo não sabendo o porquê que ele fez tudo isso. Eu fui tão honesta com a minha resposta para ela. Ela me olhou, ela é cristã também. E ela disse, eu preciso aprender isso com você. Eu carrego comigo dores das quais eu não consigo esquecer. E eu tô olhando para você e vendo a verdade no que você tá me respondendo. Eu decidi virar a página, gente. Sem compreender, sem entender, sem acreditar, achando que era um absurdo, achando que eu fui injustiçada, achando que ele era um tudo isso. Mas no meio do meu processo, Daniela, pessoal, eu compreendi que eram só injustiças diferentes. Eu também tinha sido. Eu fiquei com uma mão na frente, outra atrás, morando de favor mesmo, tá, gente? Sem ter dinheiro para comprar 1 quilo de arroz para os nossos filhos.
com 2 crianças pequenas, dormindo numa cama de viúva, ou seja, menor do que a cama de casal, com uma criança do lado, uma criança do outro, onde eu não me mexia, com medo deles caírem. De eu precisar que o meu pai e a minha mãe me dessem a passagem de ônibus para ir deixá-los no colégio. Enquanto eu olhava para trás e via que o Daniel tinha consumido com o vício tudo o que a gente havia construído. E eu estava naquela situação por conta dele. Isso é injusto? A gente precisa passar por cima de muitos sentimentos, mas não porque o outro mereça, mas porque nós merecemos ter paz. É justo o que você sente de injustiça, mas é injusto com você continuar a alimentar esse sentimento. É injusto o que o teu cônjuge faz com as crianças. Eu também sentia essa injustiça, porque eu olhava e dizia, meus filhos não têm nada e a culpa é do pai. Mas mais injusto é essas crianças terem uma mãe ou um pai amargurado, porque era isso que eu era. Eu sempre digo a vocês que não é sobre não sentir dor, mas é saber o que eu faço com a minha dor. A Bíblia diz para nós o que nós devemos fazer com a nossa dor. A primeira coisa é entender que a nossa dor, ela não pode esperar de outro ser humano a cura. Não espere que o outro se modifique e assim você seja curada, porque não é isso que vai acontecer. Olha que Salmos 62, versículo 5 vai dizer, contudo, somente no eterno espera a minha alma. A alma está ligada aos nossos sentimentos. Em silêncio. Olha como é que a palavra está dizendo. Contudo, somente no eterno espera a minha alma em silêncio, pois Ele é o que traz a esperança. A nossa esperança não pode ser em outro ser humano. A nossa felicidade, ela não vem de outro ser humano. A cura da nossa alma não vem de outro ser humano. Guarda esse salmo contigo. Todas as vezes que a tua alma quiser gritar e o sentimento de injustiça esmurrar a porta, você diz, está repreendido. Salmos 62, versículo 5. A minha alma espera no eterno em silêncio, porque somente Ele me traz esperança. Olha o que Mateus, capítulo 10, versículo 28 diz. A gente tem tanto medo de tantas coisas, mas do que mata eternamente não temos. E isso está errado. Mateus, capítulo 10, versículo 28 vai dizer, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daqueles que podem destruir a alma e o corpo. Sim, todos nós vamos nos sentir injustiçados. Já falei pra vocês no início da live. Quem marcou lá que nunca se sentiu injustiçado, eu quero saber o que vive, o que come, como é esse ser extraordinário. Mas eu preciso lembrar também que eu serei injusto. Olha o que Provérbios vai dizer pra mim e pra você. Provérbios 20, 22. Eu o farei pagar pelo mal que me fez? Não. Espero no Senhor e Ele me dará a vitória. Eu queria pagar o mal com o mal. Havia dentro de mim pensando em tudo que eu havia sido injustiçada. Aí eu pensava, então para lá, pisou no meu pé, eu vou pisar no teu também.
Só que eu vou pisar de salto 15, que é para arrancar o dedão. Vocês estão pensando o quê? E não venham achar que eu era vingativa, não, porque você não ia fazer diferente. Porque é a nossa reação. E eu não estou dizendo que é certo não, que eu não passo pano para ninguém nem para mim. Eu só estou dizendo para vocês que eu estava fazendo tudo errado. Tudo. Quando eu decidi largar esse lugar da injustiça, eu consegui ser feliz. Eu consegui ter a paz que excede o entendimento humano. Então, perdoar o outro não é porque ele merece, porque ele não merece. Você não merece, eu não mereço, ninguém merece. Perdoar o outro é tirar de dentro de você águas sujas. Quando eu disse que eu virei a página, e eu detalho isso no livro, como foi que eu virei essa página, eu não deixei mais que nenhum pensamento de injustiça tomasse conta da minha mente. Eu entendia que havia um propósito para aquilo. Um propósito. Propósito é muito maior do que eu e você. Bora mais um ato profético aí? Escreve propósito. Se você também deseja virar essa página, tirar águas de dentro de você, entenda que há um propósito. E eu e você vivemos por propósito. Escreve aí enquanto eu tomo um gole de água antes da gente ir pro fim da live. Propósito. Bora para Provérbios capítulo 19, enquanto vocês estão escrevendo aí propósito como um ato profético para compreender que o propósito é maior do que qualquer coisa. Provérbios capítulo 19, versículo 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Sabe o que é propósito? Você ignorar as ofensas. Toda terça-feira a gente tem dia de pergunta para Dani. E alguém perguntou na caixinha dessa semana: o que o Daniel fez para não se abalar com as coisas que você falava? E eu disse: eu vou responder por ele porque eu conheço a resposta. E eu disse assim: o que o Daniel não fez? É a resposta do que você está me perguntando. O Daniel parou de me dar trela. Eu brigava, xingava, falava mal. Menino, eu pintava e bordava. Mandava ele vazar. Dizer que ele não era nada, que ele era insignificante, que eu estava feliz, que eu havia encontrado um homem que ia cuidar de mim. O que eu pudesse, eu fazia. Igual como teu cônjuge está fazendo agora. E isso quando eu não ignorava. Eu fingia que ele não era ninguém. Eu passava do lado dele. Eu simplesmente ignorava. Aí ele parou de me dar trela e começou a ignorar as minhas ofensas. E quando ele passou a ignorar as minhas ofensas, exatamente o que Provérbios 19:11 diz, sabe quando Daniel pensou em desistir? Nunca. O caldeirão fervendo, eu virada do giraia e ele lá firme. E ele firme. E eu... E ele... Quando a afronta chegar, faz de Provérbios 19:11 o teu escudo. Você vai ignorar as ofensas. E não se preocupe não. Porque quando nós cumprimos a palavra, geramos sementes. Sementes que produzirão frutos de justiça. Você e eu temos advogado fiel e justo juiz. Não precisa chegar para reclamar, não. Quando eu ignoro as ofensas, eu gero sementes de justiça na minha vida.
Olha o que Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9 vai dizer. Não permita que a ira domine depressa o teu espírito, pois a ira só se aloja no íntimo dos tolos. Você quer ser tolo? Eu não quero ser tola, não. Primeiro que criança tola, o que acontece? O que a Bíblia diz? A vara da disciplina do Senhor é para a costa dos tolos. Então não, minha irmã, não, meu irmão, não queira levar a vara da disciplina do Senhor no teu lombo, não, porque dói. Eu bem sei, e você também sabe. E Eclesiastes está dizendo, se você deixar que a ira te domine, você vai receber o título de tolo, e quem recebe o título de tolo vai pegar a varada no meio do lombo. Lembre-se, propósito. Bora de novo, mais uma rodada aí que eu vou tomar um gole d'água e vou finalizar a live. Propósito. A minha vida e a tua é movida por uma coisa, por propósito. Um dia, em 2019, numa manhã qualquer, sem nenhuma expectativa, eu respirando para tentar ter vida outra vez, sem querer voltar com o Daniel. Eu já aceitava falar com ele por conta dos nossos filhos, mas voltar, mas nem que me amarrasse. Eu dizia para ele, eu prefiro morrer do que voltar contigo. Eu prefiro que o Senhor me leve. 2019. Em 2019, o Senhor estava dizendo para mim, há um propósito em tudo que está acontecendo na vida de vocês. Há um propósito. O que aconteceu na vida de José, havia um propósito. Ele era o filho amado de seu pai. Ele foi presenteado por seu pai, mas seus irmãos lhe venderam. Ele foi esquecido na cadeia. Ele foi caluniado. Há um propósito. E como ele se manteve firme no propósito e esqueceu as afrontas, ele colheu as sementes de justiça, porque chegou um dia em que ele foi governador. E quem havia feito tudo aquilo com ele precisou bater na sua porta para pedir água e comida. Há um propósito de justiça em todas as vezes em que eu sou afrontada. E quando eu passo por essa prova, sementes de justiça são germinadas e dão frutos. Propósito. 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 Quando a afronta chegar, propósito. Quando a injustiça bater, propósito. Quando o medo assolar, propósito. Eu quero que você guarde essas palavras aí no teu coração. E lembre-se, você foi injustiçado. As 25 pessoas que colocaram que não foram injustiçadas, vocês estão errados, ok? Senão eu queria saber onde vocês moram, o que vocês comem, onde vivem, como se reproduzem. Seremos injustiçados, mas também cometeremos injustiça. Não é sobre não sentir, não é sobre não fazer, mas é sobre o que eu faço com aquilo que eu sinto e com aquilo que eu faço. Essa live hoje foi para ministrar em mim e em você o que nós devemos fazer, amém? Eu me despeço de vocês. Dessa vez não é boa semana, porque amanhã à noite, às 21 horas, estarei aqui para falar do livro O Primeiro Propósito, ok? O primeiro propósito desse ministério do Senhor nas nossas vidas. E eu espero vocês. E eu tenho certeza que quem tiver a oportunidade de ler aquelas páginas vai entender e compreender qual é o propósito na sua vida também, amém? Fiquem com Deus, até amanhã, graça e a paz.